Bom dia, caros alunos do segundo ano. Eu, professor Manuel, estou aqui em mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Vamos lá. Dando continuidade à análise combinatória, nesta aula vamos abordar permutação, arranjo e combinação, os exemplificando. Permutação e arranjo a gente já viu um pouco na nossa última aula, certo? Mas é bom a gente ver vários exemplos desse assunto ou tentar fazer vários exemplos, certo? E a gente vai ver pela primeira vez aqui exemplos de combinação, certo? Aí eu vou falar um pouco sobre combinação aqui. Vamos supor que eu vou ter que comprar 3 latas de refrigerante em um estabelecimento, certo? E ele tem vários sabores. Eu posso escolher 3 latas de refrigerante do mesmo sabor ou 3 latas de refrigerante de sabores diferentes, certo? E a ordem que eu escolho essas latas de refrigerante importa? Não importa. Se a ordem em que eu escolho aqui as latas de refrigerante não importa, então, para me determinar de quantas maneiras diferentes eu posso fazer esse pedido, eu vou usar as fórmulas de combinação. Nesse caso, de combinação com repetição, porque as latas de refrigerante podem se repetir os sabores, certo? Se podem se repetir os sabores, eu vou usar uma combinação com repetição, porque a ordem não é importante e eu posso repetir os sabores das latas de refrigerante, certo? Agora, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho eu queria formar uma comissão estudantil, certo? De 3 estudantes. Esses 3 estudantes têm a mesma representatividade. Então, vamos supor que eu tenha 10 candidatos a essa comissão estudantil para 3 vagas, certo? Eu tenho mais candidatos, mais elementos do que vagas, certo? E a ordem não vai ser importante porque esses 3 indivíduos aqui têm a mesma representatividade nessa comissão estudantil. Se eles têm a mesma representatividade nessa comissão estudantil, a ordem não importa, a ordem com que eles são eleitos, certo? Se a ordem não importa, primeiro a gente tem mais elementos do que vagas e a ordem não importa. Então a gente vai usar a combinação. Como eles não podem se repetir, esses elementos aqui, esses indivíduos, então vai ser uma combinação simples nesse caso, certo? A gente vai ver melhor nos próximos exemplos cada um desses casos, ok? Vamos seguir. Eu já tinha mostrado esse resumo aqui de análise combinatória, né, com as fórmulas de permutação, de arranjo e combinação, né? As fórmulas de permutação pode ser uma permutação simples, uma permutação com repetição, uma permutação circular. Um arranjo, a gente pode ter um arranjo simples, um arranjo com repetição, combinação, a gente pode ter uma combinação simples ou uma combinação com repetição. Permutação, a gente sabe que a gente usa quando o número de elementos é igual ao número de vagas, certo? Aí a gente observa se vai ser uma permutação simples. Caso algum dos elementos estejam se repetindo, a gente vai usar a permutação com repetição. Se for uma permutação circular, se os elementos estiverem se permutando em círculo, vai ser uma permutação circular. Agora aqui, arranjo ou combinação, a gente vai usar se o número de elementos for maior que o número de vagas. Se o número de elementos for maior que o número de vagas, a gente vai usar arranjo ou combinação. Aí a gente vai usar arranjo quando a ordem que aqueles elementos se arranjam for importante. Se a ordem for importante, a gente vai usar o arranjo. Se eu tenho o número de elementos maior que o número de vagas e a ordem não é importante, a gente vai usar a combinação, certo? Aí combinação não. Arranjo simples. O arranjo simples aqui, quando o número de elementos é maior que o número de vagas e a ordem é importante, a gente vai usar arranjo simples. Caso o número de elementos seja maior que o número de vagas e os elementos em cada vaga podem se repetir, a gente usa a fórmula de arranjo com repetição, e na combinação. Combinação, o número de elementos é maior que o número de vagas e a ordem não é importante. A gente usa a combinação simples se aqueles elementos não podem se repetir. Se de alguma forma eu tenho um número de vagas maior que o número de elementos maior que o número de vagas e a ordem não é importante, mas aqueles elementos podem se repetir, a gente usa a combinação com repetição que tem esta fórmula aqui. Aí eu fiz também um resuminho aqui de um resumo descritivo, que é para a gente perceber aqui, ó. Aí vocês dão uma pausa aí, ou eu mando a foto para vocês depois, esse resumozinho aqui descritivo, para vocês verem a descrição de cada uma das formas, de quando usar cada uma das formas, certo? Então aqui, ó, permutação, vou falar aqui só a primeira delas, permutação simples. N aqui, ó, N é o número de elementos distintos e P é o número de vagas comum. Em cada uma das fórmulas, eles seguem essa mesma
legenda aqui, certo? Então, N aqui, ó. Número de elementos igual a um número de vagas. E a ordem é importante. Então, a gente usa permutação simples. Número de elementos é igual ao número de vagas e a ordem é importante, mas alguns elementos se repetindo. Mas com alguns elementos se repetindo. Se tem alguns elementos se repetindo, a gente usa permutação com repetição. Se o número de elementos é igual ao número de vagas e a ordem é importante, mas os elementos se permutam em um círculo, a gente usa permutação circular. E assim por diante. Vocês podem ler aqui e vai se enquadrar que vai se enquadrar em cada um dos casos que a gente usa cada uma das fórmulas, certo? Então dei uma pausa aí no vídeo e leiam essas descriçõezinhas resumidas de cada fórmula, ok? Análise combinatória, permutação com repetição. A gente já viu permutação com repetição, agora com repetição de mais elementos. Nesse caso aqui, como a gente vai ver. Vamos lá. Exemplo. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Supondo que não tem restrição, certo? Eu vou fazer a permutação desses elementos sem nenhuma restrição, certo? Então vamos lá. Percebam aqui que a gente vai usar uma permutação com repetição, porque eu vou ter o número de elementos igual ao número de vagas, né? Porque eu tenho que perguntar todas as letras, certo? Mas aqui na palavra matemática, a letra M se repete 2 vezes, a letra A repete 3 vezes e a letra T repete 2 vezes. Então, tem esses elementos se repetindo nessa permutação. Então, eu vou usar o que? A fórmula da permutação com repetição. Aí como é que a gente faz aqui? Ó? A gente tem quantos elementos aqui no total? 10 elementos. Então a gente coloca 10 aqui. Aí a gente tem o M se repetindo 2 vezes, então coloca 2 aqui. A gente tem o T se repetindo 2 vezes, então eu coloco 2 também aqui. A gente tem o A se repetindo 3 vezes, então a gente coloca o 3 aqui. Aí pela fórmula aqui, ó, em cima vai ficar 10 fatorial. Aí os elementos que estão se repetindo aqui ficam embaixo, né? Fica 2 fatorial, que é das duas letras M se repetindo. 2 fatorial também das duas letras T se repetindo e 3 fatorial das três letras A se repetindo, certo? Isso tudo aqui se multiplicando, ok? Então vamos desenvolver aqui o fatorial de 10, certo? Então viemos para cá, né? Fatorial de 10, a gente desenvolveu até o fatorial de 3, né? Porque a gente vai cancelar bem aqui fatorial de 3 com fatorial de 3, né? Sobra só esse resto aqui se multiplicando, tá aqui. E 2 fatorial é 2, né? 2 fatorial é 2, 2 vezes 2, 4. Então a gente vai ter 4 aqui embaixo, certo? Resolvendo essa multiplicação bem aqui. Então a gente vai poder cortar também, cancelar 4 com 4. Então fica só esse restante aqui se multiplicando, que está aqui, correto? Então vamos lá. Multiplicando aqui todos esses elementos aqui, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vai dar 151.200 anagramas, ou seja, 151.200 anagramas da palavra matemática, certo? Mesmo com essas repetições, a gente ainda vai ter bastante anagramas com esta palavra matemática. Por quê? Porque essa palavra tem bastante letras, ok? Então é isso. Permutação com repetição é isso. A gente observa quais são os elementos que estão se repetindo e coloca o número deles aqui se multiplicando, certo? Ainda na mesma questão, só que letra B. Quantos são os anagramas da palavra matemática, supondo que esses anagramas, né, começam por vogal? Quantas vogais a gente tem aqui? 3 vogais, né? Porque essas vogais que se repetem aqui, que é a letra A gente não pode contar elas 3 vezes, porque é a mesma vogal, certo? Mesma vogal A, ok? Aí, quando a gente tem esses casos aqui, a gente tem que analisar bem essa condição, certo? As vogais que a gente tem são essas, só que essa vogal A aqui a gente só conta uma vez, né? Porque não faz diferença eu mudar de vogal A, né? Porque todas são a mesma vogal A. Então a gente vai ter só o quê? Três vogais. Só que tem um porém. Se esses anagramas começam com a letra A, certo? Eu vou ter só uma letra A aqui, certo? Beleza? Aí, no restante das letras que estão se perguntando aqui, eu vou ter dois M se repetindo, dois A se repetindo e dois T se repetindo. Então a gente tem que analisar bem. Beleza. Se a vogal que começar aqui for a letra A, ok? Agora, se nesse segundo caso aqui, ó, se essas vogais que começam aqui esse anagrama sejam a letra E ou a letra I, nessas outras letras que vão estar se permutando aqui, eu vou ter o quê?
dois M se repetindo, dois T se repetindo e três A se repetindo, certo? Porque o quê? Porque aqui está começando com a vogal E ou I, ou seja, vai sobrar os mesmos dois M se repetindo, os mesmos dois T se repetindo e os três A se repetindo ao invés de dois, né? Se eu usar um dos A aqui nas letras, nas vogais que começam esse anagrama, certo? Entenderam aí? Então tem esses dois casos e a gente tem que analisá-los separadamente. E eles acontecem separadamente, certo? Então a gente vai ver aqui, ó. Então no primeiro caso a gente vai ter o quê, ó? A gente já fixou essa letra A aqui, certo? Então eu tenho uma possibilidade aqui, uma letra A aqui, beleza? E eu vou ter essas outras letras aqui se perguntando. Ou seja, se eu já escolhi uma letra aqui, restam só quantas letras para se perguntar? 9. Então vai ser 9 aqui. E dessas 9 letras aqui, eu tenho dois M se repetindo, dois A se repetindo e dois T se repetindo. Então vai ser novamente uma permutação com repetição. Agora com 9 elementos e 2 a 2 se repetindo. Então vai ser 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então vamos desenvolver aqui. A gente desenvolve até o 2 fatorial. A gente pode cancelar 2 fatorial com 2 fatorial, certo? E aqui a gente sabe que vai dar 4, né? 2 fatorial vezes 2 fatorial vai dar 4. Então, a gente pode cancelar 4 com 4. Então, nós vamos ter o quê? A gente eliminou, ainda ficou 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, está aqui. O 4 a gente cancelou, o 3 ainda está aqui e o 2 a gente cancelou, certo? Então, ficou só essa multiplicação aqui, nesse primeiro caso aqui de começar com a vogal A. Então, vou ter quantas possibilidades se eu começar com a vogal A? 45 1.360 anagramas se a vogal que começar aqui for uma vogal A. Agora o outro caso que acontece separadamente, ou seja, a gente vai somar esse número de casos com o nosso novo número de casos nesse outro caso aqui particular, certo? Aqui, ó, como aqui eu posso começar com a letra E ou I, ou seja, eu tenho duas possibilidades para essa primeira letra, para essa primeira vogal aqui fixada, né? Pode ser a vogal E ou a vogal I. Então eu tenho duas possibilidades aqui, certo? E eu escolhi uma delas. Então vão restar quantas aqui? Vão restar mais 9 elementos se perguntando. Só que esses 9 elementos aqui eu vou ter o quê? 2 M se repetindo, 2 T se repetindo e 3 A se repetindo, porque a vogal que vai começar aqui nesse outro segundo caso é a letra E ou I, certo? Eu vou ter duas possibilidades, então 2 multiplica a permutação com repetição desses elementos aqui. Quais são esses elementos? Essas 9 letras aqui se perguntando, com o M se repetindo, o A se repetindo e o T se repetindo, certo? E a gente já sabe, né? O M vai se repetir duas vezes, o T duas vezes e o A três vezes. Então fica aqui, certo? E aqui fica em cima um fatorial de 9. Eu já adiantei aqui para a gente só ir cancelando aqui os elementos. Então 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 4. Então a gente cancela 4 com 4. Então a gente só tem agora o quê? 2 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Está aqui, beleza? Multiplicando todos esses elementos aqui, a gente vai ter 30.240 anagramas se as vogais que começarem aqui for a letra E ou I e as outras letras aqui se perguntarem, certo? Então, nesse caso aqui, de eu começar com E ou I, eu vou ter 30.240 anagramas. Nesse outro caso aqui, se eu começar com a letra A, eu vou ter 45.360 anagramas, beleza? Beleza, aí agora a gente tem esse caso aqui que acontece separadamente desse caso aqui, então a gente soma esses números de casos aqui, a gente soma porque eles acontecem separadamente, se eles acontecem juntos, a gente ia multiplicar, mas eles acontecem separadamente, então a gente conta esses 45.360 anagramas se começar com a letra A, e esses 30.240 anagramas se começar com a letra E ou I, então a gente vai ter o quê? 75.600 anagramas no total, se esses anagramas começarem com as vogais A, E ou I, certo? Então, no total, são 75.600 anagramas da palavra matemática, se elas começarem com as vogais A, E ou I, ok? Então, é isso. Então, a gente tem que observar esses casos aí, né? Porque esses casos aqui são diferentes. Por quê? De novo, por que eles são diferentes? Porque se começar com a letra A, eu vou ter só M se repetindo com M, T se repetindo duas vezes e o A se repetindo duas vezes. Agora, se eu mudar para cá, para esse segundo caso, se eu começar com a letra E ou I, o número de letras A se repetindo aqui vai ser diferente. Eu vou ter 3 letras A se repetindo, 2 letras M se repetindo e 2 letras T se repetindo. E se o número de letras A se repetindo
aumenta, esse caso aqui é diferente desse aqui. Então a gente tem que analisar esses dois casos diferentes e aferir qual o número de casos de cada um deles e depois somar porque eles acontecem separadamente, ok? Então é isso, vamos seguir. Análise combinatória, arranjo simples. Vamos lá ao nosso exemplo. A primeira fase de um torneio de futebol é disputada por 15 equipes, no sistema de turno e retorno. A equipe A, por exemplo, joga com a equipe B duas vezes, uma em seu campo e outra no campo adversário. Que é aquela coisa, uma ela joga em casa e a outra fora de casa, que é no seu campo é casa e no campo adversário é fora de casa. Quantas partidas são disputadas ao todo se os dois mais bem classificados da primeira fase fazem a final no mesmo sistema, ou seja, a final é no campo, no seu campo, né, em casa e no campo do adversário, que é fora de casa. Então são dois jogos na final também, ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma partida, a gente vai ter só dois times, certo? E desse total a gente tem o quê? 15 equipes, ou seja, eu tenho 15 que vai ser um arranjo, certo? Porque a gente tem o quê? Mais elementos, número de elementos maior que o número de vagas, certo? Eu tenho 15 equipes, que são os elementos, e duas vagas, que são o número de times em uma partida, né? Em uma partida eu vou ter só dois times em cada partida dessa primeira fase do campeonato, certo? Então vai ser um arranjo de 15 para duas vagas. E a ordem é importante. A ordem desses jogos, né? Se ele joga fora de casa, ou se ele joga em casa, no seu campo, ou se ele joga fora de casa, no campo adversário, é diferente, né? Para aquele time. Então, a ordem desses times aí importa. Se a ordem importa, a gente vai usar arranjo. E primeira coisa, né? Primeira coisa é que o número de elementos é maior que o número de vagas. Então a gente vai usar arranjo ou combinação. Como a ordem é importante, a gente vai usar arranjo, certo? Então vamos lá aqui aplicar a fórmula de arranjo, certo? A gente tem 15 equipes para que duas delas vão disputar uma partida. Então fica 15 fatorial e aqui fica 15 menos 2, certo? Então repete o 15 fatorial, 15 menos 2, 13 fatorial. Então a gente precisa desenvolver esse 15 fatorial aqui apenas até o 13 fatorial, porque a gente vai cancelar 13 fatorial com 13 fatorial. Esse 13 fatorial estaria multiplicando esse restante aqui, certo? Então fica só 15 vezes 14, ok? Então a gente continua aqui, 15 vezes 14 vai dar 210, ou seja, na primeira fase são 210 partidas em turno e retorno, certo? Então, no total, na primeira fase, a gente vai ter 210 partidas, certo? No turno e retorno, ou seja, com todos os times jogando em casa e fora de casa, a gente vai ter 210 partidas, ok? Agora, aqui. Os dois primeiros classificados dessa primeira fase aqui vão disputar, aqui, ó, como ele fala aqui, ó, se os dois mais bem classificados da primeira fase fazem o final no mesmo sistema, ou seja, vai ser o que? A gente vai ter duas equipes classificadas para finais, para uma partida em que duas equipes vão disputar aquela partida. Então vai ser de novo um arranjo de 2 para 2. Fica 2 fatorial, aqui fica 2 menos 2, certo? Repete 2 fatorial, 2 menos 2, 0. 0 fatorial é igual a 1, então vai ficar igual a 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, e é igual a 2. Ou seja, nessa fase final são duas partidas. Uma em casa, no seu campo, e outra fora de casa, no campo adversário, certo? Então aqui no primeiro turno a gente vai ter o quê? 210 partidas em turno e retorno. Aqui nessa primeira fase, 210 partidas em turno e retorno. E na fase final, duas partidas, né? Uma em casa e outra fora de casa. Então, no total, são 210 partidas disputadas nesse torneio que tem 15 equipes. Qual era a pergunta aqui? Quantas partidas são disputadas ao todo? Ou seja, ao todo são disputadas 210 partidas nesse torneio. Ok? Então é isso. Análise combinatória, arranjo com repetição. Quantos números de quatro dígitos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podendo haver repetição, certo? Por que a gente vai usar arranjo? Primeira coisa que a gente tem que decidir. A gente tem número de elementos maior que o número de vagas, ou seja, a gente tem 9 elementos para 4 vagas, beleza? Aí a gente pode usar arranjo ou combinação. Como a gente vai formar números, a ordem desses algarismos
é importante. Se a ordem é importante, a gente usa arranjo e não combinação, certo? Por quê? Porque a ordem é importante. A ordem em que aqueles elementos se permutam ali, se arranjam, ok? Esses, essas análises combinatórias, até arranjo com repetição aqui, a gente pode encaixar direitinho com o princípio multiplicativo, né? Princípio fundamental multiplicativo, PFC. A gente pode usar apenas o princípio fundamental da contagem. A partir de combinação, eu sempre prefiro usar a melhor combinação. Então, se eu enquadro a questão em uma combinação, a gente vai usar a combinação. Mas nesse caso aqui é arranjo com repetição. Vamos usar o arranjo com repetição, né? Fórmula do arranjo com repetição é NP. Então, a gente vai ter N elevado a P, ou seja, o número de elementos elevado ao número de vagas. Ou seja, a gente tem 9 elementos e o número de vagas é 4. Então, aqui vai ficar 9 e 4. E a gente vai ter o que? 9 elevado à quarta potência. 9 elevado a 4 é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Multiplicando aqui 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, a gente vai ter 6.561 números de 4 algarismos formados por todos esses algarismos aqui, né? Número de 4 dígitos, perdão, número de 4 dígitos, então a gente vai ter 6.561 números de 4 dígitos formados com estes algarismos aqui, de 1 até o 9, certo? Então, total de anagramas, nesse caso, podemos ter até 6.561 números de 4 dígitos com esses 9 algarismos, certo? Isso aqui é um exemplo de arranjo com repetição, certo? Porque todos esses elementos podem se repetir em cada uma das vagas. Então, a gente vai ter um arranjo com repetição, ok? Então, vamos seguir. Análise combinatória, combinação simples. Existem 10 jogadores de futebol de salão, certo? No futebol de salão, as equipes têm apenas 5 jogadores. Entre eles, João, que por sinal é o único que joga como goleiro. Nessas condições, quantos times de 5 pessoas podem ser escalados? Perceba que o único em que a gente vai considerar a posição em que ele joga é esse goleiro João, porque é o único goleiro que nós temos. Então esse aqui já fica fixo, né? O goleiro a gente já tem. A gente precisa decidir os nossos outros 4 jogadores, certo? Então dos 10 jogadores a gente já tira esse goleiro que já está decidido. Então ficam 9 jogadores para serem escalados nas outras posições das equipes, certo? Então das 5 vagas no time, né? Esse time tem 5 vagas. A vaga de goleiro já foi composta pelo João, certo? Então, dessas 5 vagas, a gente tira uma também. Então, a gente tem 9 jogadores para as 4 vagas restantes no time, certo? Como a gente está levando em consideração só o time, a gente não está levando em consideração a posição de cada jogador, certo? A gente está considerando só os times diferentes que a gente pode formar, sem levar em consideração a posição que o jogador vai jogar, ok? Então, primeira coisa, a gente tem mais elementos que vagas, certo? A gente iria usar arranjo ou combinação. Como a ordem não é importante, ou seja, porque eu não estou levando em consideração a posição do jogador, então a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, a gente vai usar a combinação simples, certo? Então vamos lá. A fórmula de combinação simples é esta daqui, né? N aqui é o número de elementos. Nesse caso aqui, o número de elementos vai ser 9. E P aqui é o número de vagas. No time só restam 4 vagas, né? Então a gente vai ter uma combinação de 9 para 4, certo? Então fica 9 fatorial, aqui fica 4 fatorial, que é o número de vagas, vezes o n, que é o 9, menos o p, que é o 4. Então vamos desenvolver aqui. Então vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial, né? Porque 9 menos 4 fica 5 fatorial. Então vamos continuar. Então a gente vai desenvolver aqui o 9 fatorial só até o 5 fatorial, porque a gente vai cancelar 5 fatorial com 5 fatorial, beleza? Vamos continuar aqui. A gente veio para cá, então agora a gente tem aqui, ó, a gente cancelou o 5 fatorial, então ficou só 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, sobre 4 fatorial. Vamos desenvolver. 4 fatorial a gente sabe que é igual a 24, ok? Então, multiplicando em cima, a gente vai ter 3.024 dividido por 24. 3.024 dividido por 24 vai dar 126.
Então a gente pode escalar esse time de 126 formas diferentes, ok? Podem ser escalados 126 times distintos pelo menos um jogador, certo? A gente pode escalar diferentes times, certo? Todos eles vão ter o mesmo goleiro, mas os 4 outros jogadores podem ser diferentes por pelo menos um deles, certo? Se por pelo menos um dos jogadores eles for diferente, a gente já vai ter um time diferente. E levando em consideração todas as combinações, a gente vai ter 126 combinações possíveis para serem formadas de times diferentes daquela equipe, ok? É isso. Análise combinatória, combinação com repetição. Em um supermercado são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerante. Uma pessoa que deseja comprar 3 latas de refrigerantes, sem que haja preferência por uma determinada marca, pode escolhê-las de N formas. O valor de N é. Perceba que aqui ó, eu tenho um número de elementos, 5 marcas, maior que o número de vagas, certo? Eu poderia usar arranjo ou combinação. Como a ordem que eu escolho essas latas de refrigerante não importa, a gente vai usar a combinação. Aí combinação com repetição ou combinação simples. Percebe que quando ele fala aqui que não haja preferência de marca, ele quer dizer que pode ser de uma mesma marca, que todas as latas de refrigerante podem ser de uma mesma marca ou não, certo? Ou seja, as marcas de refrigerantes aqui podem se repetir ou não. Se elas podem se repetir, a gente vai usar a combinação com repetição. Então a gente vai usar a combinação com repetição por quê? Porque o número de vagas, o número de elementos é maior que o número de vagas. E a ordem não é importante e os elementos podem se repetir. Então a gente vai usar a combinação com repetição. Esta aqui é a fórmula de combinação com repetição, certo? N é o número de elementos distintos, P é o número de vagas. Então vamos lá. Então como é que vai ficar aqui? Ó? 5 são o número de marcas. O número de vagas é 3, então fica 5 mais 3 menos 1,3. Aí aqui em cima aqui vai ficar o resultado dessa operação aqui sobre isso aqui, certo? Então vamos somar bem aqui logo. 5 mais 3, 8, menos 1, 7. Então aqui em cima vai ficar 7 fatorial, ok? E aqui fica 3 fatorial, que é o número de vagas. E aqui fica 5, que é n menos 1, né? 5 menos 1, 4 fatorial, certo? Então a gente vai desenvolver esse 7 fatorial aqui só até o 4 fatorial. Vamos lá. A gente desenvolveu aqui até o 4 fatorial, então a gente pode cancelar com esse 4 fatorial aqui. Então vamos cancelar esse 4 fatorial com 4 fatorial. 3 fatorial, a gente sabe que é igual a 6, né? 3 fatorial é igual a 6, então a gente vai poder cancelar também esse 6 com esse 6 aqui. Então vai ficar só o que? 7 vezes 5. Aqui, 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, esse pedido das 3 latas de refrigerante podem ser de 35 maneiras diferentes, mesmo que essas latas de refrigerante se repitam, as marcas das latas de refrigerante se repitam ou não, certo? A gente está usando combinação com repetição porque essas latas de refrigerante podem se repetir ou não, as marcas das latas de refrigerante podem se repetir ou não, e a ordem não importa. A ordem com que eu escolho as latas de refrigerante não importa. Por isso que a gente usa combinação. Então, são 35 maneiras no total de comprar as 3 latas de refrigerante com todas das mesmas com todas da mesma marca ou não, ou seja, elas podem se repetir a mesma marca ou não. Posso comprar duas de uma mesma marca e outra de uma e a terceira de uma outra marca, enfim, essa combinação aí pode variar muito, certo? E as marcas de refrigerante podem se repetir, ok? Então é isso. Combinação com repetição é isso, beleza? Vamos seguir. Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nesta aula virtual. Até breve. Bons estudos. Valeu!